Amém. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. De fato, essa semana deu para sentir carregada nos braços do Senhor, né? Como todos esses hinos que nós louvamos, eles mostram para nós o cuidado amoroso que o Senhor tem para conosco. De fato, nós temos um Pai que nos ama, que quer cuidar bem de nós, porque Ele tem um propósito grande para com as nossas vidas. Oh, Senhor Jesus. O título está aqui? Vamos ler juntos o título? A conclusão das epístolas de João. Aleluia. Nós vamos ver, se o papai permitir, a segunda e a terceira epístola que conclui esse estudo de João. E o que o Senhor quer fazer conosco, irmão, através disso? Ele quer mostrar para nós como que, através do seu corpo, Ele quer cumprir o seu propósito. Amém. E cada um de nós é de extrema importância para Ele levar a cabo o que está nesse seu coração. Vamos começar lendo de uma vez? Segunda epístola de João. Oh, Senhor Jesus. Deixa eu pegar meu óculos. Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 1. O presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Aleluia. O presbítero, a senhora eleita. Não vamos entrar nessa questão da senhora, quem é, quem não é. Nós vamos, de uma vez, no que é importante nesse versículo. A primeira coisa é mostrar que Deus está usando os seus canais para nos alcançar. E Deus fala, em primeiro lugar, o seu apóstolo. O seu apóstolo, ele transmite essa palavra, principalmente os presbíteros a recebem, com o objetivo de levar a igreja a funcionar, a cooperar com o Senhor, e levar a cabo o que está no seu coração. Enquanto estava desfrutando um pouquinho dessa mensagem, o Senhor estava me fazendo fazer uma ligação com o corpo humano, o cabeça e, ao mesmo tempo, os nervos que existem no nosso corpo. Se o cabeça der uma ordem, os nervos a levam até cada partezinha do corpo e imediatamente ela é executada. Então, a palavra, ela precisa sair do cabeça e passar por esses nervos e nos alcançar. E ela faz isso por meio desses canais. Um desses canais, com certeza, são esses irmãos que têm esse dom de serem os presbíteros da igreja. Louvado seja o Senhor. Amém. Tito, capítulo 1, vamos lá? Fala a respeito dos presbíteros. Amém. Oh, Senhor Jesus. Cadê você, Tito? Não, eu estou brincando. Capítulo 1. Oh, Senhor Jesus. Nós vamos ler versículos 5 até o 9, irmãos. Todo mundo achou? Amém. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são ousados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância,
antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel e segundo o ensinamento. Doutrina aqui, irmãos, pode falar que é ensinamento. O Senhor quer nos ensinar a respeito do quê? Do que está no seu coração, da sua vontade, do seu objetivo, né? E graças a Deus Ele tem escancarado para nós o seu coração. Então cabe a nós agora aceitarmos o que o Senhor está falando conosco e submeter. Porque quem vai ganhar com isso somos nós. Quando uma parte do corpo ela para de obedecer aos comandos do cabeça, dos nervos que chegam até ele, a tendência, infelizmente, é aquele membro acabar até se atrofiando. Quando há essa desligação, o membro ele é prejudicado. E que Deus dê graça para nenhum de nós sermos prejudicados, né? Mas que possamos antes funcionar para a edificação da igreja. Oh, Senhor Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3, um pouquinho para trás. Versículo 1 ao 7. Oh, Senhor Jesus, amém. Amém. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, porém cordato, inimigo de contendas, desculpa, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e laço do diabo. A palavra presbítero, irmãos, quer dizer ancião, maduro, uma pessoa que está pelo menos um pouco à frente dos demais que estão ali na igreja para serem cuidados. O Senhor tem colocado irmãos, graças ao Senhor, para cuidar de nós. Desde quando eu comecei a me reunir, já tinham irmãos que cuidavam de mim. Eu lembro do carinho, do amor que os irmãos tinham, né? Como um bebezinho que precisava ser tratado. Não sabia ainda nem olhar onde ficavam os livros da Bíblia, mas tinha aquela paciência, aquele cuidado. Hoje um deles não está aqui não, né, Sãozinho? Já olhei muito a cabeça de Sãozinho na casa dela, chegando lá para poder ouvir demais o seu cuidado, mas graças a Deus. O Senhor, Ele faz o melhor para nós, irmãos. Amém. A gente tem que aprender a orar por esses irmãos, porque de fato não é fácil. A coisa mais fácil que tem é criticar, é exigir, é cobrar, mas quando a gente pega algo para fazer, a gente vê que muitas vezes a gente não vai dar conta, porque está além das nossas forças. Por exemplo, eu gosto de fazer doces, então às vezes é uma coisa fácil. Mas pede eu para fazer outra coisa. Pede eu para, por exemplo, né, fazer um bom exercício. Oh, Senhor Jesus, não vou dar conta, né? Não é só por causa do peso em si, mas eu sou bem enferrujado por não praticar. Mas quem pratica, ele dá conta do recado. É fácil dele fazer aquilo. E nós não falamos aqui, mas o presbítero, ele tem uma função. Tanto aqui em Timóteo fala a respeito do bispo, como lá em Tito também falou a respeito do bispo.
Essa palavra bispo quer dizer supervisor. Aquele que consegue ver de cima para enxergar o que é necessário para a igreja avançar. A igreja precisa avançar, nós precisamos avançar, para Deus cada vez mais contar conosco, para a sua obra continuar sendo feita. E essa obra vai ser feita como? Vamos voltar para João? Segunda epístola de João. Vamos ler agora o 2 e o 3. Oh, Senhor Jesus. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Aleluia. Graça e verdade. Misericórdia, paz. Oh, Senhor Jesus. Quanto amor, né, irmãos? Como o cuidado de Deus na nossa vida, ele é grande. É um amor desfrutável, não tem palavras para dizer, mas quando nós o tocamos, nós somos fortalecidos para fazer o que está no coração de Deus. E esse amor, ele é provado aqui em Efésios, essa verdade nos alcançando, pagando a dívida por nós. Efésios capítulo 2. Oh, Senhor Jesus. Do versículo 1 até o 5. Ele nos deu vida. Oh, Senhor Jesus, a verdade nos alcança. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, que a verdade alcançou cada um de nós. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. De fato, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não seríamos alcançados. Que condição estava eu antes de alguém um dia pregar o evangelho para mim? Vamos fazer uma reflexão do passado. Antes de crermos em Jesus, quem éramos? Que condição nos encontrávamos? Mas louvado seja o Senhor. Ele foi à cruz, derramou seu sangue. Quando ele sofreu tudo o que foi necessário, ele pôde dizer, está consumado. Naquele exato momento, todas as nossas dívidas foram pagas. Ele nos tirou de lá do lago de fogo para nos fazer parte do seu corpo. E hoje cabe a nós aprender a agradecer. A misericórdia é a causa de não sermos consumidos. A própria palavra fala, elas se renovam a cada manhã. Continuamos falhando, ofendendo o seu coração, mas a sua misericórdia não se aparta de nós. Esperando que um dia nós sejamos transformados. O irmão aqui nessa mensagem, ele dá o exemplo de transformação de uma madeira petrificada. Não sei se alguns irmãos já ouviram falar, mas é uma verdade. A madeira, ela se transforma numa pedra por causa de uma reação maravilhosa, de acréscimos de minerais, substituindo aquelas células ali vegetais, orgânicas, vão saindo, e vai acrescentando o que é mineral. Eu pude ver alguns vídeos para poder
ver mais de perto, entender um pouco mais dessa realidade e, ao mesmo tempo, para admirar. É isso que o Senhor quer fazer conosco, irmãos. Tudo que é natural, tudo que é do velho homem, tudo que é inadequado conforme a vontade do Senhor, Ele quer tirar de nós. Mas vai depender de como nós estamos deixando essa água da vida passar. Se eu estou em mais contato com a palavra, mais rápido vou ser transformado. É por isso que o inimigo, irmãos, ele não quer nos deixar aproximar do falar de Deus. Quanto mais distante eu estou, mais natural eu vou ficar. Mas quanto mais próximo, mais transformado. Oh, Senhor Jesus. Isso é mostrado para nós aqui, em 2 Coríntios, capítulo 3. Oh, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Senhor se tornou um Espírito. Em João 14, nós vamos ler, fala a respeito do Espírito da realidade, o Espírito da verdade, que está conosco. E esse Espírito é que faz essa obra maravilhosa na nossa vida. Esse Espírito entrou em nós, mas ele quer continuar trabalhando. Para que a vontade de Deus seja feita, nós precisamos cada vez dar mais espaço para ele. Aqui mostra que nós vamos ser transformados até atingir a expressão plena de Cristo. Isso, irmãos, não é algo simplesmente individual. Por um lado, individual, mas o objetivo de Deus é o coletivo. A prova disso está aqui em Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, só que nós vamos ler agora. Versículo 15 e 16. Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e depois o 16. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Aleluia. Crido no mundo e recebido na glória. Então esse é o grande mistério da piedade, é Deus se manifestar na carne. Deus se manifestar no nosso viver. Esse era um dos hinos que nós louvávamos muito, né? No passado. Eu lembro muito bem deles, né? Quando começamos a viver a vida da igreja, quando eu comecei ali no prédio ainda da Arapuã. Oh, Senhor Jesus. Ah, papai. Então era gostoso. Era um grupo menor de irmãos, mas graças ao Senhor nós desfrutávamos. Hein? Aquele que foi manifestado na carne. Vamos, irmãos. Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, na glória, na glória, recebido na glória, na glória, na glória. Oh, Senhor Jesus! Que desfrútimos! Era de fato muito gostoso. Por quê? Porque nós, cada vez que desfrutávamos com simplicidade.
Nosso amor para com o Senhor, graças a Deus, ele não diminuiu. Hoje nós amamos um pouco mais o Senhor, porque sua vida pôde ser um pouco mais transformada em cada um de nós. Oh, Senhor Jesus. Agora, vamos voltar para João? 2 de João, né? Versículo 4 a 6. Amém. Oh, Senhor Jesus, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te como se escreveste mandamento novo, o que tivemos... Perdão. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. É que andeis nesse amor. Estou com um pigarro aqui, perdão, irmãos. Mas esse amor, ele é produzido de uma forma muito especial. Como nós estamos falando da verdade, a verdade ela quer nos alcançar. E quando a verdade nos alcança, ela produz graça. E quanto mais graça e mais verdade, mais eu vou conseguir amar. Porque o amor, ele tem como fonte Deus. Nós vimos, né, na primeira epístola de João, que Deus é amor. E para eu ganhar amor, eu preciso ter acréscimo de Deus em mim. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, se eu tenho mais graça, mais verdade, eu tenho mais Cristo. Se eu tenho mais Cristo, eu tenho mais amor. E se eu tiver mais amor, eu vou conseguir agir cada vez mais de acordo com a vontade do Senhor. Então, eu preciso dessa graça, irmãos. Cada dia buscar mais graça, para que o meu coração consiga, de fato, amar cada vez mais. Deus tem uma grande incumbência, e essa incumbência é poder edificar seu corpo. E para edificar seu corpo, ele conta conosco. Então, nós não podemos ser desobedientes à ordem do cabeça para nós. O Senhor está falando e eu obedeço. O Senhor está falando, eu submeto, eu desfruto da sua pessoa e eu vou vendo cada vez mais sua vontade sendo feita na minha vida. E na vida de quem estiver pertinho de mim. Oh, Senhor Jesus, vamos orar um pouquinho, pedir a Deus para nos dar essa realidade, obedecermos mais a seu cabeça, a sua palavra, que com certeza vamos nos tornar cada vez mais úteis para a vontade do Senhor ser feita. Vamos orar pessoalmente um minutinho? Irmãos, o que vocês acharam do visual? Claudinei ligou para mim e falou assim, ó, era bom que a gente fosse tudo de azul, né? Para mostrar a unanimidade. Brincadeira, irmãos. Claudinei não ligou para mim, mas eu gosto de pegar no pé dele. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos estão felizes? Amém. Claro. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus. Amém. Saiba que esse momento, ele sim é contado na presença do Senhor. De igual modo, quando você está na sua casa fazendo a oração, quando você está pregando o evangelho, quando você está cumprindo os mandamentos do Senhor, quando você está apoiando a casa de adolescentes, quando você sai com eles, quando você faz a imersão na palavra, quando você invoca com realidade o nome do Senhor e quando você se encontra com a igreja, com os irmãos, né? Quão bom e quão agradável é viver unidos os irmãos. Então, nós estamos aqui, a igreja está reunida e isto, irmãos, é muito importante porque nós somos escolhidos pelo Senhor, né? Às vezes você acha que foi você que um dia decidiu por aceitar Jesus, mas na verdade
a palavra garante que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas é Ele que nos escolheu e nos designou para que fôssemos e dessemos fruto e que o fruto permanecesse. Então, é por isso que nós estamos aqui essa noite, ouvindo as orientações do Senhor, ouvindo a palavra, para nós cumprirmos aquilo que Jesus determinou, para que nós fôssemos e dessemos frutos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, realmente nós estamos concluindo as epístolas de João. João, ele escreveu o Evangelho, e nós, por 2 semestres, no passado, nós estudamos o Evangelho de João. Nós já estamos também há 1 semestre estudando as epístolas de João, que João escreveu a primeira epístola, a primeira carta, escreveu a segunda, escreveu a terceira. E hoje nós temos o privilégio de falar sobre esse assunto, a conclusão das cartas de João. E é uma conclusão assim com muito amor, sabe, irmãos? E eu sempre falo com os irmãos, falar do amor de Deus é um assunto mais importante de toda a Bíblia e da história da humanidade. O amor é o caminho sobremodo excelente, irmãos. O amor, né? Tudo se resolve com amor, né? O problema da humanidade, Deus resolveu com amor. Aquele versículo clássico que muitos trazem na memória, Evangelho de João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, receba, acredite, não morra, mas tenha a vida eterna. Então o amor de Deus se resume nessa doação. O amor é doação. Aí, na epístola de João, na primeira epístola de João 3,16, o que eu acabei de citar é no Evangelho de João 3,16. Na primeira epístola de João 3,16 diz o seguinte, que nós conhecemos o amor de Deus em Deus ter enviado o seu Filho e ter dado a vida por nós. Agora nós devemos também dar a vida pelos irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, esse dar a vida, ele fala assim, olha, Claudinei leu os primeiros versículos aqui da segunda epístola de João. Fala que não tem um mandamento novo para vocês. O mandamento é antigo. Amar uns aos outros. Por isso que eu falo, esse assunto dessa conclusão, ele é o mais importante de toda a Bíblia. Irmãos, mas é o mais difícil, é a lição mais difícil de aprender. A gente ama quem nos ama, a gente ama por interesse, mas Deus sabe da nossa humanidade. Deus sabe da nossa humanidade. Ele sabe que a gente tem dificuldade com isso. Por isso que todas as leis e os profetas, eles procedem, eles têm origem em 2 mandamentos. Vocês sabem quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você ama a sua mãe. Não, irmãos. Ele conhece o seu coração e conhece o meu, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então ele tenta nos livrar desse amor egoísta. Porque a gente, claro, que a gente precisa, é uma lição aqui, a gente precisa amar a nós mesmos. Porque se você não ama você não vai amar ninguém. Tem gente que é aborrecida até com ele mesmo, não é? Você tem que se amar, irmãos. Você tem que despertar no amanhã, fazer uma bela oração, agradecer a Deus, né, pela sua saúde, pela sua vida, por mais um dia, saber da sua importância no corpo de Cristo. Você precisa gostar de você. Porque olha como é que faz sentido. Ame ao próximo como a ti mesmo. Se você não gosta de você, você vai gostar do próximo. Então, precisa ter uma autoestima, né? Não pode ter uma autoestima baixa. Você precisa realmente amar você, cuidar de você, cuidar do seu corpo, para servir a Deus e amar ao próximo. Só que é muito bonito você só verbalizar isso. Você tem que amar o próximo como você mesmo. Você tem que amar. Irmãos, regras, ensinamentos, doutrina não funcionam. Não funcionam.
Então, na conclusão aqui das cartas, João, ele foi assim, nos detalhes, irmãos. Eu vou ler de novo para vocês, tá? Ele foi nos detalhes, porque ele fala que a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na primeira epístola de João 2,5, ele fala assim, ó, quando você guarda a verdade, quando você guarda a palavra, Raquel, ela fala assim, olha, o amor é em você aperfeiçoado. Você não, aqui comigo, vocês não concordam que é uma lição muito difícil amar ao próximo? É ou não é? Ou só eu que tenho dificuldade com isso? Mas Deus não nos está deixando sem saída, irmãos. Ele está falando o seguinte: quando eu guardo a verdade, esse amor é em mim aperfeiçoado. É isso que João está falando. João, a ênfase de João aqui, irmãos, é andar e viver na verdade, nos mandamentos. Sendo assim, será possível amar ao próximo, amar a Deus, fazer a vontade, porque o amor é que faz a obra. É o amor é que nos move. Mas esse amor, você diz assim, eu não tenho esse amor, né? Meu amor está muito aquém. Meu amor é meia boca. Mas tem como melhorar isso. Mas não depende de você, sabe? Depende da palavra. A palavra depositada no seu coração, não regras, não letra preta no papel branco, não doutrinas, mas o ensinamento dos apóstolos saudáveis. Você ter realidade, porque esse ensinamento, eles não são penosos. Esse ensinamento é a palavra de Deus. É uns ensinamentos saudáveis do apóstolo. Então, olha o que diz aqui na epístola que Claudinei estava lendo, na segunda, diz assim, olha, isso é o presbítero, né? É o irmão que humildemente era um apóstolo já, ué. Quem escreveu aqui, quem escreveu foi João. João era apóstolo, certo? No versículo 1 da segunda epístola de João, no capítulo 2, versículo 1, fala o presbítero à senhora eleita. Então, ele está se considerando aqui como o presbítero. Presbítero é relacionado, igual a Claudinha falou, a pessoa. É um ancião, é um servo de Deus, é uma pessoa um pouquinho mais na frente, que Deus estava usando. E esse é o caminho de Deus. Deus sempre usou e vai usar assim, irmãos. Se você tem um pouco mais de experiência, se você busca o Senhor um pouco mais, se você tem uma maturidade, experiência, Deus vai te usar para você conduzir outros, irmãos. Sempre foi assim. E não é uma posição, tanto é que ele falou, o apóstolo, o líder que está escrevendo aí, ó, o gerente que está escrevendo aí para a senhora eleita ou para a igreja em Éfeso. Não, ele fala, o presbítero. Ou seja, ele era esse ancião. Irmãos, quando ele escreveu isso aqui, a gente também checa, né? Nós temos a Bíblia de estudo com palavra-chave no hebraico e também no grego. No hebraico, nós temos quase 10.000 referências e palavras que a gente consegue fazer esse estudo. Porque essas referências estão relacionadas ao Velho Testamento, que foi escrito no hebraico. O Novo Testamento, originalmente, foi escrito no grego. Então, a gente também tem lá 6, 7 mil palavras. E a gente checando isso aqui, esse presbítero é o ancião, é uma pessoa idosa. E João, quando ele escreveu aqui, ele já estava com 90 anos. Você imagina, irmãos? Então, tem que ter o respeito de uma pessoa que teve vivência. Não é teoria ou palavras lançadas ao vento, mas era alguém com muita experiência, sabe? Era alguém que reclinava ao peito de Jesus. Era alguém que era íntimo de Jesus. Era alguém que Jesus levou para mostrar a sua glória. Lembra do Monte da Transfiguração? Porque Jesus até então estava se mostrando para ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
né? Ele dizendo que ele sofrendo toda sorte de humilhação, ele sofreu desde o seu nascimento, mas no Monte da Transfiguração, ele disse, aqui está o rei do reino dos céus. Então, na hora que João, Tiago e Pedro, na hora que eles viram aquilo ali, irmãos, eles viram a glória do Senhor. Eles viram o Jesus glorificado. Então, era alguém muito íntimo, é ou não é? Pedro ficou logo animadinho. Vamos fazer uma tenda para Moisés, para Elias, representando a lei e os profetas. E vamos fazer uma para Jesus também. Mas aí veio uma voz que interpelou na hora. Opa! Jesus, ele é meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, ele tem palavra profética. Aleluia! A ele ouvi. Então João está falando aqui que essa palavra que transforma um coração duro, um coração que não ama, num coração de amor. E ele ficou sobremodo alegre. Olha, irmãos, no versículo 4, ele diz assim, olha, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. No estudo, irmãos, essa senhora eleita é uma igreja que se reunia em Éfeso. Alguns estudiosos acham que era uma irmã. Como Claudinei falou, não vamos entrar nesse mérito, nós vamos entrar no conteúdo. Ainda que seja uma irmã, ainda que seja uma igreja, olha que legal se Deus virasse para você ou para nós aqui hoje, olha, eu estou sobremodo alegre de ver que meus irmãos, meus filhos da igreja em João Monlevade andam na verdade. Ó Senhor Jesus, irmãos, é esse prazer, é essa esfera que Deus espera de nós, andar na verdade. Andar não é no sentido literal, andar aqui é figurativo, andar está relacionado ao viver, ao comportamento. É como se alguém virar para você e falar assim, aqui, como que você tem andado, né? Ela não está querendo saber se você tem andado mais de carro ou a pé ou de avião, ela quer saber como tem sido a sua vida. Como tem sido o seu viver? Então, ele ficou assim, olha, eu fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos, ou os irmãos da igreja em João Monlevade, porque eles vivem, eles andam, eles têm a realidade da verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Qual foi o mandamento mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Esse é o mandamento. Então, tem uns irmãos aqui praticando isso. Irmãos, é possível. Então, irmãos, o que acontece? Essa verdade sedimentada em nós, ela vai produzir esse amor, que ainda falta. Falta amor. Ou seja, você faz um check-up, você faz uma análise de você mesmo, uma autocrítica. Realmente, eu estou amando pouco. Nessa situação, eu perdi a paciência ali, eu não concordei com isso, eu não ajudei o irmão nisso, eu não fui fazer uma visita assim assado, que Deus tocou no meu coração, eu fui muito egoísta. Quer dizer, você chega, aí você vê que você está amando pouco. Mas como é que está a sua relação com a verdade? Porque, veja bem, irmãos, aqui há uma relação direta e proporcional entre verdade e amor. Ou seja, quanto mais verdade você experimenta, você faz uma imersão, você faz essa verdade habitar ricamente você, mais amor você vai produzir. Se eu estou produzindo pouco amor, é porque a minha intimidade, a minha relação também está baixa. Então, a proporção aqui, ela é direta. Como que a gente sabe que ela é direta? Tá bom, vamos seguir aqui, olha. No 4, fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Agora o 5. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Olha o 6. O amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, quanto mais nós andarmos nesse amor, quanto mais nós andarmos na verdade, mais amor nós vamos ter para com Deus e para com os irmãos.
Então, há um cuidado muito amoroso aqui do canal que Deus estava usando, levando os irmãos a manter nesse caminho. Então, na verdade, essa verdade é uma pessoa. Quando em João 8 fala assim, conhecereis a verdade vos libertará, não é conhecer uma doutrina, não é ter um conhecimento teórico ou filosófico. Essa verdade que liberta é Jesus. É Jesus. É Jesus. Jesus é o Espírito. Deus é Espírito. Há 2000 anos atrás, eles tinham um contato físico com Jesus. Hoje, o contato é com a palavra, porque Deus é Espírito. E o próprio Jesus diz, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, você quer ter um contato com Jesus? É por meio da palavra. Ele é a palavra, Ele é o verbo da vida. Ele é Espírito. Então, mas tem que ser um contato diferente, irmãos. Tem que ser um contato realmente com realidade, com essa palavra viva, sabe? Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Ó Senhor Jesus. O Senhor precisa nos ajudar, irmãos, para nos tirar da aparência, para a gente ter realmente realidade, sabe? Realidade na nossa casa, realidade com os nossos familiares. E ter um contato tal que vai produzir algo. Isaías fala que essa palavra, ela é executiva. Ela é igual a chuva que desce com o objetivo de regar a terra, fazer a semente germinar e ali vai crescer o fruto. Aí o profeta fala assim, olha, Deus fala com ele, assim a minha palavra não volta para mim vazia, ela faz o que lhe apraz. Olha para você ver, ela é executiva, ela produz alguma coisa. Então, muitas das nossas experiências, nós precisamos ter mais intimidade com Deus por meio da palavra. Lembra no Velho Testamento, né? Deus já havia falado com o povo de Israel e orientado a Moisés que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da minha boca. Jesus falou isso, nem só de pão viverá o homem, quando o diabo ali o tentou no deserto, pedindo que transformasse, ele estava com fome, pedra em pão, mas ele falou assim, nem só de pão, mas todo homem vive daquilo que sai da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus? Palavra. Em Salmos, falou Deus e tudo se fez, ordenou Deus e tudo passou a existir, irmãos. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ter esse amor à palavra. Irmãos, na quinta-feira nós fizemos uma visita para uma irmã, mas foi tão bom que aí depois nós tivemos um encontro especial com a palavra no Salmo 119. O Salmo 119 é o maior salmo, é o maior livro, é o maior capítulo de toda a Bíblia. O Salmo 119 tem 176 versículos. E o maior livro da Bíblia é Salmo. Tá certo? E o maior capítulo é o Salmo 119. E qual é a tônica, ou seja, o que diz o Salmo 119? O Salmo 119 exalta a palavra de Deus. O Salmo 119, 105 fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Salmo 119, versículo 74, 76 fala que foi-me bom passar por aflição porque aprendi a guardar os teus mandamentos, a tua palavra. Salmo 119, 9 diz, de que maneira poderá o jovem manter puro o seu caminho? Observando o caminho de acordo com a palavra. Então, irmãos, o Salmo 119 é todo recheado dessa palavra. E aí, Senhor Jesus, nós precisamos ter essa realidade e nós nos alegramos ali visitando. Então, na quinta-feira, eu, a Rosilene e mais alguns adolescentes,
visitamos a tia Ana e foi muito bom, foi muito bom. E lá também nós convidamos algumas pessoas, né, tia Ana? Oramos pelos vizinhos. Alguns já deixaram o contato para chamar da próxima vez. Muito bom, irmãos. E depois eu falando com os meninos dentro do carro, não, foi tão bom essa noite. Dá aquela sensação que esse tempo sim é contado. Ó Senhor Jesus. No mês passado, né, nós fomos lá no bairro da Isabel também. Foi novembro, eu acho que início de dezembro, né, Isabel? Ali, irmãos, nós fizemos o Vem Ver e convidamos um jovem, o Davi mora lá com a... Aí nós convidamos e os próprios meninos também convidaram outras pessoas. E aí, quando nós estávamos ali de convidado, acho que uns 8, né? 8 e mais nós que estávamos lá, aí estavam umas 14 pessoas e sabe, falando de invocar o nome do Senhor, né? Os convidados também orando, perguntando se podiam orar. Então, irmãos, isso alegra o Senhor, né? Que eu possa fazer isso mais vezes, que os irmãos também possam experimentar, que é uma maneira de pregar o Evangelho. Ó Senhor Jesus, é um pouquinho, né, de todas as coisas que o Senhor faz para nós, é um pouquinho que a gente faz para o Senhor, né? E os irmãos estão tendo muita experiência com a casa de adolescentes aqui, né? E saíram, e vêm na sexta, desfrutam na palavra, aí saem no sábado, anunciando o Evangelho, aí estão aqui aprendendo, estão mergulhando nessa palavra, e o Senhor vai aumentando as experiências. Então, irmãos, vamos seguir que nessa carta, João, já com seus 90 anos, infelizmente acontecem coisas negativas também. Quando o Evangelho avança, quando o inimigo vê que ele está perdendo terreno, ele também ataca. Então, olha, já começa no versículo 7 de 2 João 2, diz assim, olha: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que tendes realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Doutrina aqui, como o irmão diz, é ensinamento saudável. Lembra que Paulo falou isso em Gálatas? Ainda que outro venha pregar um outro evangelho, com outra palavra, seja considerado anátema. Ainda que venha um anjo pregar outras coisas para você, é anátema. Ó Senhor Jesus, é amaldiçoado. Então, irmãos, aqui João está falando para eles: cuidado com pessoas que vêm até vocês, falando coisas que ultrapassam a doutrina de Cristo, e nela não permanece, não tem Deus. E que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. O que permanece no ensinamento saudável, o que permanece na comunhão da vida, na palavra da vida, na circulação da vida, na edificação do corpo de Cristo, esse tem o Pai e tem o Filho. Irmãos, se você está na vida, se você invoca o nome do Senhor, qual que vai ser o resultado lá? Amar as pessoas, compadecer das pessoas. Você vai sair da sua casa, vai fazer uma visita para um irmão, você vai orar com o irmão, ou você vai ligar para ele, você vai orar com ele, você vai evangelizar, você vai preocupar com aquilo que é a doutrina de Cristo. E qual é a doutrina de Cristo? Cristo, ele ia de cidade em cidade anunciando o evangelho do reino. Ele se compadecia de uma multidão que estava exausta e aflita. Então, ele cuidava das pessoas, cuidava fazendo o quê? Claro que com milagres, com promessas, com curas, com enfermidades, expulsando demônio, mas anunciava o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? É o evangelho do governo de Deus. É o encabeçamento. Ele propunha o encabeçamento de Deus na vida das pessoas. Esse é o evangelho do reino. Esse é o governo. Que Cristo encabeçar todas as coisas nos céus e na terra. Começando conosco aqui. E também com aquelas pessoas que nós amamos. Então, se nós estamos sendo ensinados
e recebemos o ensinamento saudável, tem que produzir o quê? Amor. Mas se algo está te produzindo outras coisas, vá diante do Senhor, porque o ensinamento saudável, o andar na verdade, vai produzir amor, é diretamente proporcional. Ó Senhor Jesus, se andarmos na luz, como na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Aí nós confessamos nossos pecados. Então é incoerente você falar que está andando na luz, mas não está amando, não quer ter comunhão. Não, eu estou na luz, mas não quer ter comunhão. A palavra fala que andar na verdade, sedimentar a verdade, vai produzir algo. 1 João 2,5, quando eu guardo essa palavra, quando ela é sedimentada em mim, eu tenho um amor em mim aperfeiçoado. É diretamente proporcional. Não tem outro caminho, irmão. Nós só vamos amar se nós realmente desfrutarmos da palavra como realidade diária no nosso viver, como uma pessoa viva. Quando você vai para a palavra, para ter um encontro vivo com Cristo, outro resultado não haverá. Ó Senhor Jesus, você vai ficar louco para evangelizar, para conectar as pessoas com Deus, cumprindo a comissão antiga que Ele deu, o ID, anunciar o Evangelho a toda criatura. Ó Senhor Jesus, o Senhor já nos chamou, irmãos. Amém. E aquele que nos chamou é também o mesmo que nos selou, e aquele que nos confirma é Deus. Amém. Aí no versículo 10 diz assim, olha: se alguém vem ter convosco e não traz este ensinamento saudável, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que dá boas-vindas faça cúmplice das obras más. Irmãos, isso aqui é um alerta que João, já idoso, estava dando. Claro que nós precisamos ter o coração alargado, misericordioso, cuidar dos irmãos. Mas saiba que você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você não é um terreno baldio. E nem os irmãos são terreno baldio. Nós precisamos levar vida para todos. Ó Senhor, e receber vida. Então, se alguém tem dificuldade, vamos orar, vamos ter comunhão, e Deus vai mostrar para nós a melhor maneira de alimentar e cuidar dos irmãos. Não sou eu, Celso, que está falando isso, é a Bíblia. Vamos ler de novo? Se alguém vem ter convosco e não tem esse ensinamento, não o recebais. Sabe por quê, irmão? Você vai ficar contaminado. Às vezes você tem um coração bom. Não, eu quero ajudar. Não, eu vou explicar muita coisa. Eu tenho conhecimento. Mas a Bíblia fala que o saber ensoberbece, a letra mata, mas o amor edifica. Primeiro caminho, oração, comunhão, levar essa pessoa para a vida, para a comunhão da vida, para a palavra da vida, para a circulação da vida, porque a circulação da vida é como sangue, né? Levítico, nessa semana, falou que o sangue é a vida, é ou não é? Então, essa palavra precisa circular em nós, porque ela é como esse sangue que leva todos os nutrientes para cada parte do nosso ser. O sangue parado, talhado, é morte, irmão. Por isso precisa circular a vida. Nós precisamos compartilhar uns com os outros. É uma maneira de sedimentar a verdade, é ou não é? De fazer Cristo habitar ricamente em nós, por meio da palavra, por meio de inculcar a palavra, por meio de ruminar a palavra, porque a palavra, irmão, a solução está na palavra. Você anda na verdade, desfruta da verdade, vai produzir amor, vai produzir alegria, satisfação, é ou não é? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, alegria. Olha, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Senhor Jesus, então essa questão, eu encontrei com um irmão em Belo Horizonte, num shopping.
E esse irmão, ele estava triste, dizendo para mim: não, irmão, eu não estou reunindo mais não, mas eu fiquei triste porque me disseram que não é para receber os irmãos. Falei com ele: irmão, a hora que você quiser, eu te recebo na minha casa. Tem assunto, irmãos, que você não precisa tocar neles. Até um parente que vai na sua casa, você vai deixar de receber um parente? Mas se ele ficar com fofoca para o seu lado, com conversa fiada, ninguém aguenta, né, irmãos? Com coisa negativa, como é que vai ficar a esfera da sua casa? Fica totalmente negativa. Ou você vai falar com ele: ó, desse assunto a gente não fala, é ou não é? E aí vamos falar de coisa saudável? Vamos orar? Né? Vamos falar de coisa saudável? Vamos abrir a Bíblia aqui? Né? Vamos ver o que Deus está falando nessa semana, vamos ver o que falou, vamos desfrutar, vamos cantar um hino, vamos ajudar uma pessoa. Agora, se vier com fofoca, conversa fiada, com filosofias vãs, irmã, você não precisa mandar a pessoa embora, mas fala que esse assunto não vamos falar nem não. Agora, se a pessoa insistir, ficar insistindo, irmão, ninguém merece. Você não vai ter prazer de ficar recebendo esse parente seu não, eu tenho certeza. Mas é isso que a palavra fala. Se vier com essa doutrina, com filosofia, com outro ensinamento, com coisa negativa, não recebe, irmãos. Com coisa negativa, ó Senhor Jesus, a pessoa tem que ser uma pessoa positiva, tem que ser uma pessoa que leva vida para todos. Lembre que você não é um terreno baldio, você é uma propriedade exclusiva de Deus. Você foi comprado, não é com ouro nem prata, mas com o precioso sangue de Cristo. Você não é um lote baldio que as pessoas podem ficar jogando lixo no seu ouvido. Na hora que vier jogando lixo, você fala: ó, fechado. Não, para com isso. Não quero, isso é morte. Isso não vai produzir vida nenhuma. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos escolher a vida, escolher a bênção. O Senhor nos escolheu e Ele veio para dar vida e vida em abundância. Ó Senhor Jesus. Mas às vezes a gente, estou falando do ser humano, tá, irmão? Gosta de uma fofoquinha? Gosta, irmão, coça, irmãos, coça. Tem coisas que o irmão veio contar para mim, eu falei que não queria saber, mas eu estou curioso até hoje. Ó Senhor Jesus. Mas não perguntei, irmãos. Então, tem que vencer. Não estou falando que é fácil. Eu estou querendo dizer isso porque é difícil, irmãos. A gente parece que é mais tendencioso nas coisas negativas, não é? Tem gente, então, que é pior. Você vai falar de um piquenique que vai acontecer daqui, a pessoa: não, vai chover. Você vê, irmãos, o tempo está bonito, mas a pessoa fala que vai chover. Não, irmãos. Ó Senhor Jesus. Nós precisamos desfrutar da palavra, a palavra que nos energiza, a palavra que nos transforma. Ó Senhor Jesus, é a palavra, Senhor Jesus. Aí vamos seguir aqui no 12, diz assim: ó, ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, Deus ama a comunhão. Deus ama a comunhão das igrejas. Ó Senhor Jesus. Nós precisamos acompanhar de perto, irmãos. Há um ponto aqui, ó. Há um ponto. O apóstolo falou assim: olha, eu escrevi essas coisas, mas o meu desejo, eu tenho mais coisa ainda. Mas eu quero ir ter com vocês. Eu quero estar perto. Irmãos, é bom estar perto dos irmãos, né? Seguir junto com aqueles que invocam o nome do Senhor. A bênção está no corpo. Tem as conferências. Ó Senhor Jesus. Tem a comunhão das igrejas. Tem os missionários. Tem os comportores. Tem os irmãos que saem pregando o evangelho. Nessa época aqui, João, quem é que contou para João que os irmãos andavam na verdade? Ele não estava lá. Os missionários. João tinha irmãos que ele orientava a cuidar das igrejas nas cidades. E esses irmãos voltavam com as notícias. Ó Senhor Jesus. Então hoje o Senhor tem os missionários, tem os irmãos que cuidam da região, tem os irmãos que vão trocar experiência. Ó Senhor Jesus. Nós vamos amar esse ambiente, irmãos. Esses irmãos nós precisamos recebê-los. Na terceira epístola, que parece que é o terceiro capítulo, daí a segunda epístola, é uma continuação, diz assim, olha,
Vou ler para os irmãos por causa do tempo. É importante, irmãos, a gente ter comunhão sobre isso, e nós vamos deixar o compartilhar para amanhã. Eu vou só seguir essa leitura dessa carta, que diz assim, olha, na terceira epístola de João: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Alguém pode abrir Romanos 16, 23 para mim, por favor? Romanos 16, 23, e leia. Quem era Gaio? 16, 23. Amém. Pode ler, irmão. Gaio, meu hospedeiro de toda a igreja, manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Ê, profeta de Deus, hein? Eita glória! Amém! Então, está dizendo ali, em Romanos 16, quem é Gaio? Gaio é um hospedeiro, ou seja, ele é um anfitrião, ele recebe as pessoas. Você percebe, irmãos, que no capítulo anterior estava falando para não receber um tipo de pessoa negativa, mas aqui está falando de um amado hospedeiro, de um amado anfitrião que recebia toda a igreja. Deus ama a comunhão, irmãos. Então é uma oportunidade da comunhão das igrejas, você abrir sua casa. Eu lembro que quando nós iniciamos, há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, fazíamos a conferência, abríamos as nossas casas, recebíamos os irmãos, e o testemunho da tia Ana na quinta foi que ela estava recebendo anjos. E Hebreus fala que muitos receberam irmãos e receberam anjos nas suas casas. Então, irmãos, nós temos que ter o coração alargado, né, Isabel? Você lembra de quem tinha o coração alargado? Isabel sempre tem comunhão num personagem da Bíblia, no Velho Testamento, 1 Crônicas 4:10, né? O seu nome era Jabes, e o seu nome era assim porque em dores a sua mãe deu luz. Mas ele não se apegou nessa situação negativa do nascimento dele. Aí fala que Jabes invocou a Deus, Tom. Ele invocou a Deus e orou a Deus. Ele orou a Deus: que tu me abençoes, que tu alargue a minha tenda, que tua mão seja comigo, que a tua presença me guie e que tu me livre do mal. E aí a Bíblia fala assim: e Deus concedeu tudo que ele pediu. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos ter um coração alargado, alargar nossa tenda. Mas o que vai expandir seu coração? O amor à palavra. Só a palavra transforma um coração de pedra num coração de carne. Esse Gaio, ele recebia as pessoas, ele recebia os irmãos, ele apoiava os irmãos. Vamos ver aqui mais o que era Gaio. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Irmãos, Provérbios 11 fala que a alma generosa prosperará. Aquele que dá de beber será dessedentado. Provérbios 11, 24 a 25. Ele fala assim, olha, a alma generosa prosperará. Aquele que dá de beber, aquele que cuida do outro, terá suas coisas atendidas. Aquele que dá de beber será dessedentado. Aí, olha o que ele fala: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Ou seja, ele já era idoso também, então. Gaio já era idoso. É um idoso falando por outro idoso. João também já era idoso. Mas ele era amado. Olha, ele falou assim para ele: olha, eu faço voto que você seja próspero, também na sua saúde. Que você tenha saúde. Já avançado de dias, mas você tenha saúde. Assim como é próspera a tua alma. O ser humano é corpo, alma e espírito. A alma dele era próspera, o espírito forte. Mas aí João fala que o seu corpo também seja. Que você tenha prosperidade, que você tenha saúde. Saúde para servir a Deus. Ó Senhor Jesus. E aí, que o Senhor possa fazer de nós, irmãos, uma alma também próspera. Porque aquela alma generosa, ela prosperará. Olha para você ver, irmãos.
Aí ele fala assim, ó, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho, da tua verdade. Olha a fé dele, ele tinha a verdade como subjetiva, não era fora dele. Ou seja, ele tinha realidade, ele praticava a tua verdade como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que essa de ouvir que meus filhos andam na verdade. Aí fala assim, ó, amados, procede fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto faze mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os na sua jornada, por modo digno de Deus. Olha, irmãos, ele cuidava dos estrangeiros, ele cuidava dos irmãos e ele encaminhava na jornada. Ou seja, ele não era avarento, ele não era apegado às riquezas materiais, ele era um cooperador, ele encaminhava os missionários, ele dava suporte, ele recebia na casa dele como estivesse recebendo Deus, ele ofertava para essa obra que é a evangelização, que é o estabelecimento do reino. Esse era o testemunho desse irmão Gaio. Aí fala assim, olha, pois por causa do nome foi que saíram. Ele reconhecia que os missionários saíram por causa do nome. Saiu por causa do nome, nada recebendo dos gentios, portanto devendo acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Hoje nós temos a oportunidade de fazer isso com os missionários. Às vezes, né, nós temos no nosso meio uma irmãzinha que foi para a África, agora foi para a Coreia. Às vezes você não tem essa oportunidade, nem pode ir, mas você pode, nas suas orações, lembrar dela, lembrar da Laís. Você pode fazer uma oferta para muitos também irem, para que nós nos tornemos cooperadores, cooperadores da verdade. Senhor Jesus, nós temos essa oportunidade para apoiar os comportores, para apoiar os jovens, ó Senhor Jesus, os missionários. Aí no versículo 9 diz assim, ó, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes. Irmãos, tinha um Diótrefes, que era Diótrefes, ele era um idiota. Nós falamos do exemplo positivo de Gaio, mas olha quem era Diótrefes. Infelizmente, nesse século, tem também Diótrefes. Tinha alguém na igreja que se apegava à posição, poder. Ó Senhor Jesus, lembra da restauração? O Senhor restaurando a palavra, que dá direção, o Senhor restaurando as funções do corpo, para não ter hierarquia, e o Senhor restaurando o desapego às riquezas materiais. Olha aqui, irmãos, escrevi alguma coisa à igreja. João está falando que ele escreveu alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida, nos livra de ser o tal Diótrefes, que é um idiota. Nós queremos ser Gaio. Ó Senhor Jesus, nós estamos querendo ter o coração alargado e expandido. Olha só o 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra vós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos. Olha, ele é igual a galinha choca. A galinha choca, ela não bota e nem deixa a outra botar. O Diótrefes era assim, não é não? Vamos ver, olha para você ver. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los. Eu não recebia, e atrapalhava os outros ainda que queria. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque ele não aceitava João como um canal de Deus. Essa é a verdade, irmãos. Ele não aceitava a palavra de João, que João ali, amoroso, cuidadoso, ele não aceitava, irmãos. Ó Senhor Jesus. Aí João falou que ia lá ter com ele, Evaldo. João ia ter chamado na comunhão. Aí falou assim, ó, amado, olha como é que João é amoroso demais, né? Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. O Demétrio era positivo também, ó. E nós damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha de escrever, todavia não quis fazê-lo, com o Tito em pena, pois em breve espero ver-te, acompanhar de perto, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo,
Os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Então, irmãos, seguir de perto. Apesar dele mandar carta, mas ele fazia questão de visitá-los, de aproximá-los. Imagina, 2000 anos atrás, era muito difícil essas viagens. Viagem que, tipo assim, que era daqui no Prata, daqui em Alvinópolis. Isso levava dia inteiro, né? Porque não tinha recurso. Hoje, de sul a sudeste, norte a nordeste, hoje com os meios de transporte, né? Então, quando há conferência das igrejas, quando há comunhão da palavra, então nós ter uma chance de seguir de perto. Porque quando a gente segue de perto, nós vamos ter o sentimento, o coração do apóstolo, do presbítero, do canal que Deus tem usado, trazendo a palavra que irá transformar todo o nosso ser. Ó Senhor Jesus, que vai nos fazer amar mais os irmãos e servir ao Senhor. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor, desculpa, irmãos, pelo horário. Amanhã a gente compartilha, né?